Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A Warner Bros. Discovery, como vocês sabem, é uma nova empresa que surgiu depois da fusão da Warner Bros. Com a Discovery, né? E cada uma delas tem o seu próprio serviço de streaming. Uma tem a HBO Max, enquanto a outra tem o Discovery Plus, e esses dois serviços vão se juntar. E algumas pessoas me perguntaram por que eu não falei a respeito dos números que saíram na semana passada envolvendo esses dois serviços, e eu vou explicar para vocês o porquê, abordando também esses números revelados. Então, vamos lá. Então pessoal, só explicando pra vocês, os números foram positivos, né? A Earnings Call aconteceu acho que no dia 3 de novembro, se eu não me engano. A minha semana tava muito corrida, eu expliquei aqui pra vocês na época. E tem uma peculiaridade com as Earnings Calls da Warner Bros. Discovery que me levaram a não ter tanta vontade de trazer um vídeo, só que algumas pessoas me pediram, então eu tô trazendo o vídeo aqui pra vocês, porque a Warner Bros. Discovery não revela mais os números da HBO Max e do Discovery Plus, eles revelam somente o número de inscritos de streaming, né, que essa empresa tem, sendo que muitas pessoas assinam somente a HBO, muitas pessoas assinam somente a HBO Max e muitas pessoas assinam somente o Discovery Plus. Então acho que juntar tudo isso e não revelar especificamente cada um dos números, eu acho que é um erro que deixa a gente sem muito o que falar, né? No caso da Earnings Call, a gente viu um aumento de 2,5 milhões, que é um número legal, não dá pra saber se é um número bom, se é um número ruim, porque esse crescimento pode ter sido somente na Discovery, esse crescimento pode ter sido somente na HBO convencional, por causa aí da Casa do Dragão, pode ter sido somente na HBO Max, pode ser que algum território novo, né, tenha lançado o Discovery Plus, então não dá pra saber exatamente o que aconteceu, porque os números não são nem um pouco transparentes, como muitas coisas que estão acontecendo na Warner Bros. Discovery, falta um pouquinho de transparência. A gente agora, né, tem um plano bem delineado envolvendo a DC, né, principalmente porque agora eles escolheram o Peter Safran e o James Gunn para tomarem conta, né, eles vão ser co-presidentes ali, né, eles vão tomar todas as decisões juntos, mais ou menos como o Kevin Feige faz sozinho na Marvel, eles vão dividir essa função na DC, então eu acho que eles estão tomando um rumo, parece que nenhuma série do Harry Potter foi pra frente, então eles estão no caminho certo na DC, mas outras grandes franquias ainda estão no ar, eles ainda não estão sabendo muito bem como administrar essas grandes franquias da Warner. E como eu falei, 2,5 milhões para um serviço de streaming como a HBO Max e somado a Discovery Plus, não é um número tão positivo assim. Vocês vão se lembrar que a Netflix cresceu em torno de 2 milhões também no último trimestre, só que a Netflix já tem 223 milhões de assinantes a essa altura. A Disney cresceu 12,5 milhões, né, através do Disney Plus, enquanto os outros serviços também cresceram. Então o crescimento tanto da HBO Max quanto do Discovery Plus juntos não foi um crescimento tão bom assim. Acho que por isso que esses números acabaram passando batido. Nem as páginas, né, que falam a respeito da HBO Max abordaram muito isso, porque foi um trimestre bastante desanimador. E eu queria mostrar pra vocês somente, eu acompanhei, né, no dia que esses números foram lançados. Se você entrar no site Warner Bros. Discovery, que é um site muito bom, né, eles fizeram um site sensacional para você entrar, para ver as notícias e etc. Então o site é esse daqui, né, ó, Warner Bros. Discovery. Eu gostei bastante desse logo novo, né. Aqui a gente tem Investor Relations, né, ou seja, relações de investidores. Aqui tem um vídeo bem legal também, mostrando, né, os maiores sucessos, Succession. Aí aqui os Property Brothers, né, que eles adoram esses irmãos à obra. Aí aqui tem Financial News. Você entra aqui, Q3 2022 Earnings Release, né? Algumas chamam de Earnings Call, outras de Earnings Release. A gente entra aqui, Earnings Release, só para mostrar para vocês, né, esses números. Tem muitas informações interessantes, tem algumas frases legais, né, que o David Zaslav falou, mas hoje eu queria focar principalmente nos números. O resultado não foi positivo, né, nos serviços de streaming, assim como o resultado da Disney não foi positivo, somente o resultado da Netflix está sendo positivo, né? Então eu acho que os acionistas começaram a perceber que isso também importa, não importa somente o crescimento eterno ali desenfreado. A Netflix chegou num patamar que ela continua dando muito lucro, mesmo sem ter um crescimento desenfreado, como a Disney está tendo recentemente, a HBO Max tá tendo um crescimento bem pequeno, né, mais ou menos nos mesmos moldes da Netflix, só que tá dando prejuízo como a Disney. Menos prejuízo do que a Disney, vale a pena ser citado, né, a Disney deu um prejuízo ali de 1,5 bilhão nesse setor dos streamings, enquanto a da HBO Max não foi tão grande assim. Mas vamos continuar aqui, né, ó, eles citam os maiores sucessos,
Aqui eles citam os maiores sucessos, né, ó, Elvis, Sandman, que é um produto da Warner Bros. Television Group, né, que foi lançado obviamente pela Netflix. E aqui eles citam, né, ó, TBS, CNN, HGTV. É um relatório não muito bom, eu particularmente não gostei, eu achei meio confuso. Tem relatórios um pouquinho mais claros. Aí aqui eu quero chegar nos números, ó, aqui, ó. Esses são os principais números. A gente vê aqui, ó, total subscribers, né, domestic, o que domestic quer dizer? Nos Estados Unidos. Então a gente vê um crescimento de 53 para 53,5, isso juntando Discovery Plus e HBO Max. E aqui a gente vê que no ano passado, né, ou seja, 12 meses atrás, estava 48,8, isso novamente somando esses dois serviços. Então, em 12 meses a gente viu um crescimento de cerca de 5 milhões, nem isso, né, 4,8 milhões, que é um crescimento bem baixo, né, abaixo de 500 mil, vamos dizer, por mês. Então é um crescimento muito fraco para um serviço de streaming como a HBO Max, que está tendo tanto investimento assim, e o Discovery Plus, que é um serviço de streaming mais novo, né, que tem mais potencial de crescimento dentro dos Estados Unidos. Aqui a gente vê que o preço cresceu, né, de 10,54 para 10,66, então o preço está sendo muito positivo, né? A gente viu na earnings call da Disney que o preço do Disney Plus é muito baixo, principalmente no território indiano, né, o Disney Plus Hotstar, então não dá para questionar que a HBO Max está com um preço muito mais saudável. Eu não sei se aqui no ARPU, né, tá entrando também o que eles arrecadam com marketing, né, porque eles já têm o plano lá com anúncios, etc. E aqui internacionalmente a gente vê que o aumento foi um pouco maior, mas também não foi tão maior assim, de 39,1 para 41,4. E no ano passado, 31,1 para 41,4, né? Também não é um aumento tão bom assim, se a gente considerar que a HBO Max entrou em muitos países, né, faz cerca de um ano. O crescimento deveria ter sido muito maior e o ponto de partida da HBO Max já foi muito melhor do que o dos outros, porque eles já começaram, né, digamos assim, já começaram com o jogo rolando, porque a HBO já tinha muitos inscritos ao redor do mundo todo e quem é um assinante HBO ganhou automaticamente uma assinatura HBO Max. Então esses números poderiam ser muito melhores se a HBO Max tivesse conquistado um pouquinho mais o público. Eu fico surpreso com esses números até, porque todo mundo que eu converso tá gostando bastante da HBO Max, inclusive familiares estão gostando, eu converso com meus amigos, eu vejo os comentários aqui de vocês, eu já fiz enquetes a respeito desse assunto e muitas pessoas adoram a HBO Max, mas não tá tendo um crescimento tão grande quanto eu esperava. E vocês já podem até ter percebido, né, que o ARPU internacional, o ARPU quer dizer Average Revenue Per User, né, ou seja, o quanto eles ganham em média por usuário, internacionalmente é muito menor, ó, 3,68. Esse internacional eu acho que é mais ou menos igual ou um pouco abaixo até do Disney Plus, se a gente excluir a Índia, né? Se excluir o Disney Plus Hotstar, eu acho que é cerca de $5 internacionalmente, enquanto aqui é 3,68. A gente vê que o número total de DTC, né, que é Direct to Consumer Subscribers, ou seja, inscritos diretos ao consumidor, né, 92,1 para 94,9. Se a gente analisar os últimos 12 meses, 79,9 para 94,9, enquanto o ARPU caiu um pouquinho de 7,66 para 7,52. Então é uma queda bem pequena e isso deve ser em decorrência de algumas promoções que eles fizeram ou até alguns novos mercados aí que eles decidiram entrar, onde a média é um pouco menor. Mas porque esse problema, né, envolvendo a Warner Bros. Discovery não é tão grande assim, porque eles inclusive adiantaram o lançamento do seu serviço de streaming conjunto, né, porque vocês, não sei se vocês estão sabendo, né, eu já falei várias vezes aqui no canal, eles vão juntar a HBO Max com o Discovery Plus, isso já é um fato 100% determinado, né, a menos que alguma coisa muito grande aconteça, a menos que o David Zaslav tenha um lapso ali, decida mudar tudo isso, né, todos esses planos. Eles vão lançar já em 2023 e eles iam lançar no verão norte-americano por lá e eles adiantaram para primavera, então eles adiantaram pelo menos 2-3 meses, ali não dá para saber exatamente porque eles ainda não cravaram uma data, mas eles adiantaram o lançamento, o que mostra que as expectativas da Warner Bros. Discovery são justamente, né, trabalhar esse serviço de streaming a partir de 2023. O que vão acontecer com esses números
Eu particularmente não sei, né, porque eles estão analisando HBO Max e Discovery Plus e eles vão juntar esses dois serviços de streaming, então as pessoas que assinam os dois serviços vão se transformar automaticamente em um usuário só. Então eu acho que no primeiro mês, pelo menos, né, no primeiro trimestre, a gente vai ver sim uma queda no volume de usuários quando esse plano entrar em prática, porque a gente vai ver ali 90 e poucos milhões, provavelmente vai cair para a faixa dos 85, para a faixa dos 80 milhões, porque muitos usuários vão ser redundantes. E aqui eu decidi abordar para vocês como de costume. Obviamente a Earnings Call não aconteceu ontem, então não é um exemplo 100%, né, mais ou menos como eu fiz com a Disney, mas vocês podem ver que a Warner Bros. Discovery cresceu nos últimos dias. A gente vê aqui um aumento, ó, de 9,63% ontem, né, que foi sexta-feira, mas o market cap da empresa ainda é muito baixo, ó, como vocês podem ver. 28 bilhões, sendo que quando a Warner foi vendida, né, para AT&T, a AT&T pagou 82 bilhões, então a Warner tá valendo junto com a Discovery, ela tá valendo menos, praticamente um terço do que ela valia quando ela foi vendida originalmente para AT&T. Ela já teve outras negociações que avaliaram a Warner muito mais alto do que ela tá valendo. Obviamente, né, o David Zaslav não vai vender a empresa por esse valor, mas dá pra gente ver que o valor de mercado realmente está bastante defasado. Então, se a gente analisar, ó, year to date, a ação chegou a valer 31 dólares e tá valendo 11 dólares. Então a empresa que valia 31 caiu para 11, ou seja, perdeu mais da metade do seu valor de mercado, o que é muito esquisito, né, se a gente for analisar. Então é uma situação meio esquisita, né, mas que eu acho que não dá pra gente analisar sem dar uma olhada muito mais a fundo nas dívidas, na situação ali dos bastidores da empresa, como aconteceu essa fusão, como os acionistas estão tratando essa fusão. Então é uma situação que eu gosto de analisar, mas não dá pra gente falar também que as ações estão péssimas, né, porque se a gente olhar nos últimos 5 dias, desde que essa Earnings Call aconteceu, as ações subiram de 10 para 11,8, que pode parecer um aumento muito pequeno, mas de 10 para 11,8 é um aumento aí de 15% mais ou menos, então foi um aumento bastante positivo nesses últimos dias que mostram que mesmo sem um aumento estratosférico aí nos números, o mercado está recebendo bem essas novidades envolvendo a Warner Bros. Discovery. Lembrando que o David Zaslav pegou uma empresa numa situação bastante precária, né? Ele era o chefe da Discovery, ele virou o chefe da Warner e da Discovery, né, conjuntamente. Só que a AT&T tinha tratado muito mal, né, digamos assim. Eu fui muito crítico da AT&T e eu fui muito criticado por isso, porque as pessoas falavam que eu odiava a Warner e etc, sendo que tudo que eu queria era que um dos meus estúdios favoritos fizesse muito sucesso, conseguisse administrar os seus lançamentos, conseguisse lançar um filme do Homem de Aço, por exemplo, em menos de 10 anos. A gente está esperando aí uma sequência com Henry Cavill e eles simplesmente não conseguiram fazer isso, enquanto a Marvel lançou 3 filmes aí do Homem-Formiga. Então eu sempre questionei muito as decisões da Warner, justamente por isso, porque é uma empresa com muito potencial e que não estava fazendo nada, né, com esse potencial. Agora a gente está vendo que na chefia do David Zaslav muitas decisões radicais estão sendo tomadas, mas eu acho que isso tem que acontecer antes que a empresa entre nos trilhos. Como eu falei, na minha opinião, a DC já entrou nos trilhos, agora resta a gente ver qual vai ser esse plano, né, de 8 a 10 anos do Peter Safran e do James Gunn. Eu acho que eles vão começar a tomar decisões também bem cabidas, né, digamos assim, para as outras grandes franquias. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam dos números, o que vocês acham dessa situação da Warner não revelar os números da HBO Max e do Discovery Plus, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.